Muito bem. Vamos começar. Olha, só lembrando que assim, né? Isso aqui é uma planta que eu retirei, claro, né? Feito de um apartamento. E aí você pode dizer para mim assim: ah, mas eu moro em casa, tá tudo certo. Ah, mas eu moro num cômodo de cozinha, tá tudo certo. Ah, mas eu. Tá tudo certo, tá bom? O fato de eu estar fazendo a leitura para a energia da casa da pessoa que está assistindo o vídeo é para você ver aquilo que você, na sua realidade, entende sendo uma sala, um quarto, aquilo que você adapta à sua casa como cada cômodo, ok? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que faz de um cômodo da casa o que seria um quarto, ela adapta para um closet. Ok? Deu para entender a ilustração, né? Deu para ver esse exemplo? Então, se eu falar para você assim, não, se eu falar aqui no vídeo, né? Olha lá no seu quarto. E aí, de repente, você fala assim: ah, mas eu não tenho um quarto, eu só tenho uma cama e tá tudo certo. Aonde fica a sua cama? Ah, mas eu não durmo na cama, eu durmo na rede. Adapta a sua realidade, tá bom, querida alma? Vamos então aqui, eu vou falando e aí você vai adaptando, tá certo? Geralmente entramos por uma sala. Se na sua casa entra pela cozinha, tá tudo certo? Quando eu falar da cozinha, você vai adaptar a informação da cozinha, beleza? Vamos lá. Ah, mas eu entro pela cozinha e mais coube a informação da casa, da sala, então tá tudo certo também, tá bom? Bom, é interessante que eu já começo vendo aqui que na parte de entrada da sua casa tá bem parecido com um baguá de Feng Shui, ou Feng Shui, como algumas dizem, se bem que não é a pronúncia oriental, tá? Eu me esqueci agora, mas tudo certo. Nunca ouvi falar sobre isso. Dá uma pesquisada no tio Google, tá? Para que você entenda do que eu tô falando. Um baguá, é que não tô com ele aqui. Tá ali na minha outra mesinha, eu deveria ter trago para fazer a comparação. Mas enfim, se você procurar ali, você vai ver que o baguá, ele é um octágono, e quando você posiciona o baguá em cima de uma planta de casa, como é o caso aqui, o guá de entrada é o guá do trabalho. E o guá do trabalho, ele vai falar também, né, de entrada, por isso que ele é posicionado na porta de entrada da sua casa. E aí, essa cor que vai geralmente gerenciar esse guá, ou seja, guá significa área, né? Que corresponde ao trabalho, mesmo que seja uma residência, porque você vai adaptar, né, as energias correspondentes desse octágono. Ele fala muito também da energia de entrada, inclusive até de dinheiro, porque se a gente está falando trabalho, né? Então a gente pode estar usando nesse sentido. E o que seria o trabalho? Eu trabalho em casa? Não, não é trabalho de trabalhar em casa. Se você trabalha home office, ok. Se não, é o trabalho, a energia do dinheiro, tá bom? Porque quando a gente fala de trabalho, né? Enfim, tô delongando demais aqui só para poder explicar, para ficar claro aí, tá? É interessante que aqui já começa dando a sensação, por isso que eu falei que parece muito o Guá do trabalho no Feng Shui, porque aqui caiu exatamente um cristal onde fala de você colocar alguma coisa sobre a sua mesa, aquilo que você interpreta como mesa da sala, a mesa de entrada, tá? Acho que eu vou trocar. A mesa de entrada, tá bom? Assim? Melhor, né? A mesa que você considera dentro lá da área de entrada da sua casa, não, eu não tenho mesa. Coloque uma ali porque está mostrando que é uma energia que vai trazer abundância, prosperidade, tá? Se você conseguir colocar bem no centro, né, bem ali na entrada, vai ser bem benéfico, porque está mostrando um fluxo aqui de movimento energético no sentido financeiro, din-din mesmo, tá bom? O que você pode colocar aqui?
Uma toalha preta, você pode colocar, ou azul, tá aqui, ó, olha que coincidência minha, igual a minha aqui, tá? Elementos que contenham água, então, por exemplo, um vasinho de água que você pode ter um raminho de jiboia, tá? Você pode colocar, ou mesmo colocar um cristal de pirita também, que inclusive tá aqui, né? Então já começa essa energia falando nesse sentido, que tá favorável aqui. Porém, existe um móvel, para quem está vendo aqui esse vídeo, existe um móvel aí na sua, vamos dizer, sala ou neste cômodo de entrada da sua casa, tem um armário ali que dá uma procuradinha, que me parece que existe algum objeto, alguma coisa que te pega pelo emocional e não está favorável. É algo aqui que ele tá drenando a energia dessa prosperidade aqui. Então tá alguma coisa assim, se tiver esse móvel por acaso, se esse móvel ele estiver em frente a uma janela, essa é a dica, tá? É como se estivesse levando a prosperidade. Olha, pode ser qualquer coisa que esteja ou sobre esse móvel ou dentro desse móvel está guardado. É alguma coisa que mexe com as suas emoções e que na realidade é isso que está drenando a sua energia de prosperidade financeira na tua casa. Perceba se de repente você não ganhou um presente aí que você já ficou desconfiado por um certo período e de repente por eu ter falado isso, veio a tua intuição e talvez seja isso, tá? Que aqui na leitura veio te dar esse alerta. Pega você pelo emocional, mas é algo que drena a energia da prosperidade financeira logo na entrada da sua casa. Vou falar assim, né? Casa, apartamento, kitnet, o que importa, tá? Seria interessante você ter um vasinho também para quem tem varanda em casa, principalmente para quem mora em apartamento, isso aqui, tá? Mas é válido, de novo, é válido para todo mundo que tá chegando nessa leitura, tá? Ou você pode colocar na porta de entrada, digamos que você vai entrar, né? Coloca aqui na porta de entrada de cada lado um vasinho, principalmente do lado esquerdo, se for do... Como é que eu vou explicar agora? Digamos que eu sou a visita aqui, ó. Eu aqui sou a visita. Aí aqui é a porta. Aí eu vou bater na porta, certo? Para minha visão aqui, o vasinho tá aqui, ó, do meu lado direito. Para quem tá dentro da casa, lado esquerdo, ok? Esclarecido isso, aqui a orientação é: se você conseguir plantar uma alfazema, seria ótimo, tá? E aí você coloca do outro lado, ou enterrado na terra, assim, muito discretamente, um cristal de obsidiana negra. Porque obsidiana existe de várias cores, tá? Para quem não sabe, tá bom? Existe obsidiana rosa, mas a obsidiana negra é, na realidade, a mais conhecida mesmo. Um vasinho de alfazema e na terra você pode colocar um cristalzinho de obsidiana negra. Aqui tá bem favorável para isso. Para quê? Para transmutar, limpar e purificar todo tipo de energia que entra e sai, inclusive quando você vem da rua e vai entrar, essa alfazema e essa obsidiana, ela vai estar limpando todo esse campo, tá? E para quem tem varanda, a mesma coisa, tá? Você coloca, eu tenho uma varanda lá no fundo da minha casa, eu tenho uma varanda na saída da sala lá do apartamento, é a mesma coisa, lado direito, tá? Vai prevalecer a mesma informação aqui. Ficou com dúvida? Tem o descritivo do vídeo aqui, ó.
Só agendar o seu horário para você fazer a sua leitura de cristalmancia residencial. Me fala que você veio do YouTube e dá para a gente fazer um agendamento bacana para fazer essa leitura aqui, tá bom? Aí você vai me trazer a planta da sua casa. Ah, Liz, eu não tenho a planta da minha casa, a casa é muito antiga. A gente vai adaptar, tá bom? Nada como a gente fazer uma leitura particular e conversar a respeito, tá? Tudo é adaptável. Tomar cuidado aí com alguma cadeira, tá? Cuidado ao sentar, para você não sentar em falso uma cadeira, ou alguém aí tem uma cadeira que já tá aí precisando de manutenção, ou então de troca mesmo, né? Que essa cadeira ela já tá começando a dar probleminhas aí, hein? Então fique bastante alerta, tá bom? Cadeira, tá com talvez alguma coisa no pé dessa cadeira, a base mesmo, a sustentação, o assento, ou de repente é uma cadeira. Olha, eu vou dar um exemplo também de uma outra questão que eu lembrei aqui. Tem gente às vezes que usa uma cadeira e ela não é apropriada para determinado tipo de serviço, vamos dizer assim, né? Sabe aquelas pessoas que precisam, por exemplo, passar algumas horas em cima de né, como eu falei, de uma cadeira porque precisa trabalhar? E aí levanta dessa cadeira, fica com as costas completamente acabadas, fica com dor nas nádegas, fica com dor no ciático, sei lá. A cadeira não é apropriada, então talvez seja isso aqui também que está dizendo. Que está na hora de você investir na sua saúde física para que você possa adquirir uma cadeira confortável, uma cadeira apropriada para o que você precisa fazer. Talvez seja isso aqui também, porque existe uma cadeira que ela está sendo utilizada talvez até em excesso, e isso está prejudicando alguém no sentido físico mesmo, né? Então seria interessante, não fica com dó, tá? Porque tem gente que fala assim, nossa, eu vou gastar uma nota numa cadeira. Você tem que pensar que você está colocando para o universo de que é caro mesmo. Então, assim, parcela em 12 vezes, meu bem. Mas pensa no longo prazo, o tempo que você vai estar sentado nessa cadeira, produzindo, se você está usando ela para poder trabalhar, né? Pense na sua saúde nesse sentido. O teu corpo vai agradecer, tá bom? Pode ser que para alguém seja essa questão, tá bom? Vamos lá para o corredor, né? Para quem tem corredor aí, que está direcionando a sala para os outros cômodos, né? Que seriam os quartos ou mesmo o banheiro, indo para a cozinha, né? Que tem ali um pequeno corredorzinho, uma pequena passagem, por assim dizer. Seria interessante você colocar algum objeto na cor de rosa. Talvez um vaso de flor, de preferência natural, tá? Uma mesinha, nem que seja uma cantoneira mesmo, com uma toalhinha bonita de renda, algumas rosas cor-de-rosa, ou mesmo um quadro, tá? Coloca um quadro com flores cor-de-rosa, um espelho com uma moldura cor-de-rosa, ou pinta essa parede de cor, alguma coisa aqui no tom cor-de-rosa, tá? Vai te dar uma movimentação energética nessa área que vai ser muito benéfica, vai te trazer uma paz, um bem-estar aqui que eu tô sentindo, sabe? Quando eu me conectei com essa imagem aqui, que para alguns o corredor é tão pequenininho, mas vai dar vontade de você ficar nesse corredor, sabe? Aquela coisa tão gostosa, você fala assim, gente, que cantinho gostoso, é como se fosse o cantinho da leitura, só que não vai dar, né? Porque ele é a passagem ali, né? Mas quando você ativar a energia dessa área com alguma coisa cor-de-rosa, você vai ver como vai ficar tão agradável, vai ficar tão gostoso. Mas eu tô ouvindo aqui que se for para colocar flores, tente colocar mesmo flores naturais. Nada como a natureza mesmo na sua casa. Então, talvez um vasinho de begonha,
como eu falei, né, rosas cor-de-rosas, mas não é para você ficar comprando toda semana, porque rosa, ela, né, quando a gente compra, ela tá cortada, ela morre, né, dá uma semana, praticamente, ela já vai se esvairir. Mas, de repente, você comprar mesmo um vasinho de mini rosas, que as mini rosas, elas vão ficar pequenininhas e são graciosíssimas de você colocar. Enfim, qualquer coisa que tenha a tonalidade rosa vai te fazer muito bem aqui, tá? Neste corredor. Agora sim, vamos para a cozinha? Cozinha. Alguém aqui tá com probleminha na torneira? Não, não é na torneira, não. Não, não é não. É na mesa mesmo. Oh, meu bem. Crença limitante com respeito ao alimento? Começa a abençoar mais o alimento, tá? Reclama menos. Ai, que feijão salgado. Ai, que pãozinho duro. Nossa, que eu comprei um negócio, não foi o que eu esperava. Ai, que comida ruim. Sabe? Abençoa o alimento. Outra coisa que estão pedindo aqui é para que você faça, não digo nenhuma pequena oração, mas você fazer, eu estou ouvindo traçar, talvez um traço. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que já tem o nível 1, pelo menos, do Reiki, aqui eles estão pedindo para que você faça o símbolo do Reiki, né, do Chokurei, por exemplo, para quem tem, ou se não é o Reiki Oshui, você pode fazer outro tipo de Reiki, ou algum símbolo que você se sinta bem, principalmente quando você pede alimentos de fora. Então, vamos supor, você vai pedir a pizza lá no fim de semana, a pizza chegou, assim que você for comer, traça esse símbolo para abençoar o alimento. Pediu lá o aplicativo, a mesma coisa. Se é um alimento que você não preparou e veio de fora, lembre de abençoar o alimento, tá? Traçar. O que isso para você significa, eu não sei. Mas trace, tá bom? Um símbolo, alguma coisa nesse sentido. Por que eles estão falando aqui? A gente não sabe qual é o emocional, como que está a energia da pessoa lá que está preparando o alimento, né? Às vezes aquele dia ela não tá bem e o alimento ele capta a energia da pessoa, tá? E aí quando chega com você, você pode estar na mesma frequência energética que a pessoa, pimba, você come a comida e passa mal. Ou então você come a comida da pessoa, que a pessoa preparou, e aí você acaba entrando num estado vibracional, emocional que não é tão agradável. De repente você estava super bem e aí, pum, você fica mal. Ou então você começa a ficar mais irritadiça, mais agressiva, sabe aquela coisa? Por isso que eu falei do reclamar, né? Evitar de reclamar. Pô, acabei de pedir a comida veio fria. Ah, pô, eu pedi, não sei, sabe? Começa a reclamar. Então evita. Aqui tá pedindo para que evite alguma coisa na mesa com respeito a alimento, tá? E aqui também tá falando dos seus alimentos no dia a dia mesmo. Procure comer mais ferro, alimentos que contenham mais ferro e alimentos mais verde escuro. Então, por exemplo, consuma mais brócolis, mais couve, mais couve-manteiga, né? A couve-flor não, porque é branca. Mais brócolis, couve, escarola. Tô ouvindo até manjericão para alguns, pode ser. Mas assim, consuma mais ferro. Então, alimentos como feijão, faz a pesquisa aí, né? Alimentos que contêm mais ferro e alimentos que têm sempre mais a tonalidade escura, tá bom? Aqui tá pedindo para que você dê essa atenção aqui, que pode ser que alguns tenham uma tendência a ficar mais anêmicos, uma tendência de ter alguma questãozinha com o seu sangue. Então, por isso que está pedindo para que dá essa atenção especial, principalmente na sua alimentação. Tá bem?
Acredito que é só isso. Na cozinha, acredito que só. Eu ia falar mais alguma coisa, mas me passou despercebido. Bom, se for aqui, eu volto novamente. Eu vou continuar aqui nos outros cômodos. Se eu lembrar aqui, eu volto. Eu ia falar alguma coisa, na hora me escapou. Vamos para o quarto. Para quem... Vou falar aqui, vamos supor, você é uma pessoa que tem filhos. E aí esse filho ou essa filha dorme sozinha, dorme sozinho, né? Uma pessoa só no quarto. Não, Alice, eu sou solteiro, então vale aqui também. Existe uma pessoa em algum quarto que dorme só nesse quarto, tá? Vou falar assim, então aí você adapta a tua realidade aqui. Cuidado com o espelho voltado para a sua cama. Então, de repente, eu tenho ali um espelho que assim que eu me troco, eu dou uma olhada na minha aparência, ou então o espelho da própria penteadeira, ou pior ainda, querida alma, se você tem um guarda-roupa que é todo espelhado e ele bate o espelho, ele reflete a sua cama. Tá problema aqui. Muito. Gente, espelhos são portais. Eu acho até que eu fiz um vídeo aqui nos shorts do YouTube. Se eu não me engano, acho que eu fiz sim. Depois dá uma olhada que eu ensinei a blindar espelhos. Espelhos são portais. Então, assim, se tá inevitável você ter esse espelho... Não, eu tenho que ter, porque não tem como. Eu tenho que ter esse espelho no meu quarto... De preferência, se você conseguir fazer com que esse espelho não fique voltado para a sua cama, perfeito. Por exemplo, eu tenho a minha penteadeira no quarto, mas eu deixo ela virada por uma parede que ela não reflete na minha cama de jeito algum, tá? Além do que também eu sempre estou blindando o espelho. De novo, se você quer aprender como é que blinda espelho, veja lá no Shorts, tá bom? Tem sim o vídeo que eu ensinei a blindar espelhos. Mas aqui, ai, Alice, agora é meu guarda-roupa. Então eu te aconselho você a cobrir esse espelho, cobrir esse guarda-roupa com um pano preto na hora de você dormir. Ou um pano branco que seja, não tem problema, tá? Mas não tá recomendável. Então aí você blinda o espelho do quarto, né? Do guarda-roupa e ainda cobre para você poder dormir, tá? Se esse for o caso aqui. Outros, né? Que tá... sim, peraí. Lembrei da questão da cozinha aqui. Alguns podem indagar assim, peraí, mas aqui tá falando para comer alimentos assim, assado, mas e a casa? Pois é. A casa, gente, como eu falei nesse vídeo, né? Como eu falei no vídeo de introdução, a casa, ela é a extensão da nossa energia. Então, se você não está bem fisicamente, emocionalmente, energética e espiritualmente, a casa vai refletir. Como eu falei, objetos quebram, acontece vazamento, acontece algum problema no telhado, na estrutura da casa, Deus me livre e guarde, uma fiação, né, na parte elétrica, enfim, tudo que acontece na nossa casa, de animais, bichos, insetos invadirem, tudo é de acordo com a nossa energia. E às vezes sim, são recadinhos, né? Que eu também tenho que dar em alerta. Então, quando eu falo nesse sentido de consumir alimentos mais verde, consumir mais ferro, porque significa que alguma coisa aqui da cozinha, porque o que a cozinha ela representa aqui nessa energia? A nutrição. Então, a partir do momento em que você também se cuida e para de reclamar da comida e mais abundância vem, e quanto mais você se cuida fisicamente, né, você emocionalmente, você também está cuidando dessa área, por incrível que pareça. Por quê? Está conectado. A energia da casa com você e assim sucessivamente. O mesmo com o carro, mesmo com o seu comércio, caso para quem trabalha com coisa própria, né? Tá bom?
fluxo dos clientes, porque aqui entra, lembra que eu falei aqui do guarda o guarda do trabalho? Vamos supor, se eu pegasse, né, essa planta aqui, vamos se dizer que fosse mesmo literalmente a casa de alguém. Aqui provavelmente cairia da criatividade. E a cozinha não é um lugar que a gente faz toda aquela alquimia, não é verdade? Não é na cozinha que nós criamos pratos novos? Que cada dia eu tento fazer um alimento saboroso, diferente, não é assim? Então, nesse sentido também, porque eu estou trabalhando as minhas memórias afetivas, porque a cozinha também fala disso, né? Você comer um bolo, comer um doce, preparar um prato salgado que remeta à minha infância, o momento com a minha avó, aquela coisa sabe? Para quem teve uma infância agradável, aquela coisa toda. Então, a cozinha, ela é o local também onde eu me reúno com algumas pessoas mais íntimas da casa, com alguns amigos, é onde ali eu bebo enquanto eu estou preparando alguma coisa, não é assim? Igualmente a sala, né, que é onde eu recebo as pessoas, os amigos, mas na área da cozinha, como eu falei, eu estou me nutrindo fisicamente por conta do alimento, mas a nutrição também do auto-amor, do autocuidado. Por isso que quando eu falo que aqui está a recomendação de você priorizar alguns alimentos que vão fazer bem para a sua saúde, é nesse sentido que você vai perceber e vai refletir na sua cozinha. Tá bom? Voltando para cá então, como eu disse com respeito ao espelho, que é importante você tomar uma cautela redobradíssima com respeito ao espelho, outros aqui a orientação é cuidado para não ficar tanto tempo na internet, no seu quarto. Alguns aqui passam horas à noite, entra a madrugada vendo internet, vendo televisão, porque talvez até tenha televisão dentro do quarto, apesar de, dizem, né, não ser bom, não vou reclamar porque eu tenho o meu também, mas aqui eu vejo que é uma questão de ficar horas vendo filme, vendo série, vendo noticiário, vendo jogo, sei lá o que é que você vê aqui, mas ou então se não é na televisão, é na internet com o celular na mão. E aí fica passando a madrugada, vai entrando à noite e tá lá, né? Parecendo a coruja, vendo coisa aqui. Então aqui tá o alerta também para que você vá diminuindo isso, né? Não que é proibido, não, é só para que você possa de novo, né? Olha, se priorizar, aprender a se respeitar, a se amar, né? Porque, voltando a falar na conexão do espelho, de repente até por isso, né? Que você fica aí ligadaço até tarde, porque existe essa passagem aqui que tá precisando botar um... Opa, aqui não. Dê uma atenção em especial aí, tá bem? Outro conselho que vem aqui, intermediário, tá vendo que esse cristal ele caiu entre esses dois cômodos. Outra coisa também que é muito importante avaliar aqui, também ainda falando da cama, do quarto, né? Para quem tem o quarto onde é uma pessoa sozinha, então como eu falei, de repente é seu filho, sua filha, ou é você mesmo que tá vendo esse vídeo que dorme sozinho nesse quarto. Então preste atenção, a cabeceira da sua cama não pode ficar encostada na parede que faz fronteira com o banheiro. Deu para entender? Ó, não sei se você consegue ver aqui, acredito que sim, né? Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, aqui é a cama, tá vendo? Aqui é a cama, você tá vendo que aqui é a cabeceira? Digamos que aqui fosse o banheiro, tá? Digamos que esse aqui fosse o banheiro. Tá vendo? Isso aqui é que não pode, tá? Então seria interessante você mudar a posição dessa cama. Por quê? Vamos lá. Se essa parte aqui é o banheiro, mas o vaso sanitário tá por um acaso aqui ou aqui, tudo bem, porque aqui eu não passo encanamento, não passa principalmente esgoto, né? Claro. Agora, se realmente aqui é o banheiro, mas exatamente aqui é que eu tenho o chuveiro, o vaso sanitário, a pia, pode mudar essa cama de lugar. Tá claro?
Então, de novo, se a minha cama faz fronteira com o banheiro. E aqui tá vaso sanitário, chuveiro, pia. Desse lado aqui tá ok. Essa parede aqui não tem nada? Então tá bom. Pode deixar a cama aqui. A cabeceira, né? Agora, se tá tudo aqui, tem que trocar. Tá bom? O certo seria o quê? Essa cama. Nunca camas encostadas na parede, tá? Tem gente que às vezes gosta de colocar assim, ó, encostada na parede. Pode perceber que você vai começar a ter uma noite um pouquinho mais agitado e principalmente para alguns, às vezes as pessoas têm pesadelo, porque elas se sentem sempre naquele... como é que fala? Sabe quando aquela sensação que você corre, corre, corre e não consegue sair do lugar? Ou uma sensação de aprisionamento, uma prisão de que tá, uma sensação de que está sempre sendo perseguida. É isso, tá? A cama, quando você encosta ela totalmente na parede. Então, seria interessante você ter uma visão de entrada do quarto, mas não com a questão encostada, tá bom? Dê uma atençãozinha especial aqui, tá bom? Ah, Alice, como é que eu faço então? Ah, o meu quarto é XYZ. Te aconselho a leitura particular para a gente verificar isso aí, tá bom, querida alma? É ótimo a gente fazer essa remodelação aí, tá? Vamos lá para o outro quarto. O outro quarto, ele só dá essa recomendação mesmo, né? Para que você também deixe os pés da sua cama não voltada de frente para a porta, mas para que você consiga ter a visão, tá bom? E como aqui tá da mesma forma, então eu vou dizer o seguinte: a mesma informação que foi passada aqui, também para quem tem cama de casal, para quem ou dorme com alguém, né? Uma companheira, um companheiro, independente. Então, eu acredito aqui que as mesmas informações que foram passadas para cá servem para quem também tem cama de casal, tá? Vamos agora para... Aí sim o banheiro, né? Para quem tem suíte, também tá valendo, ou para quem tem uma casa mais convencional com banheiro mesmo, então é o que nós vamos falar agora, tá? Aqui tá falando para sempre manter tampa de vaso baixada, principalmente em duas situações. Claro, né? Quando você vai dar descarga, baixou a tampa da descarga, tá bom? Olha lá o que você tem que olhar, né? Baixa a tampa e dá descarga. Nunca você dê descarga com a tampa levantada. O banheiro, gente, é o local que mais drena energia da casa inteira. Além de você ter o espelho que vira para a tua cama, o banheiro eu não sei dos dois qual que é o pior, tá? Mas eu acredito que o banheiro é até pior do que o espelho. O espelho você ainda pode tampar, né? O banheiro não. O banheiro a gente corrige. Então aqui tá me falando bem isso, ó. E você vê que caiu bem no meio do banheiro inteiro. Então isso aqui tá para mim mostrando que o cristal de ametista tá falando aqui para transmutar a energia. E essa transmutação é exatamente essa minha educação que eu voltei com a minha energia agora, né? Eu começo a aprender a regularizar a minha energia baseada neste cômodo, que ele é um dos cômodos mais íntimos da minha casa, mas em compensação um dos cômodos que pode ser o mais doente da casa. E consequentemente, quando existe essa questão, né? Ainda mais se eu falei daquilo, né? De que a minha cama, a minha cabeceira, ela tá encostada no banheiro e é ali onde passa o vaso sanitário, a pia, o chuveiro, piorou, né? É uma pessoa que já acorda mega cansada, ela pode dormir 8, 10, 12 horas, mas ela parece que ela nunca dormiu, ela sempre tá exausta. É uma pessoa que tem uma imunidade muito baixa, vive doente, gripadinha, né? É uma pessoa que vive indisposta, parece que ela mesmo acordando mal, ela ainda parece que quer ficar um pouco mais na cama, parece que ela não tem forças para sair da cama.
sente principalmente dores de cabeça, uma coisa esquisita, cabeça meio voada, sabe? Parece que eu não consigo gravar as coisas, a minha memória não tá muito boa, tenho pesadelos à noite. Então, assim, é uma pessoa que ela se sente principalmente sem criatividade, essa força mesmo, né? Não tenho ânimo para nada. Nossa, eu tô me sentindo. É por conta disso. Então, tem que dar muita cautela com o banheiro, tá? E como eu falei, principalmente se a cabeceira está neste cômodo. Mas voltando a falar do banheiro, então qual que é a correção aqui que a gente faz, né? Essa educação que eu vou ter com essa energia agora. Como eu falei, a primeira delas, todas as vezes que eu vou dar descarga, baixo tampa, dou descarga e ali mantém. Vai ficar a tampa baixada. Eu só levanto tampa quando eu vou usar. Baixei e dou descarga. Box do banheiro, geralmente a gente tem aquele ralinho, não tem? Que é onde sai a água? Pois bem, se há possibilidade de você, se você já tem na sua casa aquele box, o ralinho que você regula, terminou de tomar banho, a água escorreu e aí você vai lá e fecha, até para não ficar subindo insetos mesmo, né? Mas seria interessante você também já fechar ali. Não tem? Coloca uma tampinha em cima. É o que eu faço aqui, tá? A casa aqui, ela é bem antiga, então na realidade eu comprei aqueles espelhos redondos, sabe, daquelas tomadas quando não tem mais função. Então eu comprei um deste e coloco em cima para poder não ter essa passagem energética. E a mesma coisa na pia. Então, lógico que durante o dia não, né? Porque toda hora a gente tá indo lá, escovando os dentes, lavando a mão e tal, mas na hora, a última vez que eu escovei os dentes, lavei a mão, fiz tudo, já sei que eu vou dormir, eu vou lá e coloco a tampinha no ralo da pia do banheiro, também para não vazar energia. E sempre banheiro com a porta fechada, tá bom? Por isso que a gente coloca um basculante lá para, né, uma janela sempre tá aberta para aí sim ter a ventilação, porque a porta tem que estar sempre fechada. Outra coisa que aqui me traz também é, se houver a possibilidade de você na sua cidade encontrar, ou se não tem, você procurar na internet um cristal multifacetado, guarde aí. Você vai pendurar na porta de entrada deste banheiro para que ele possa dispersar as energias e não fazer com que haja esse drenar da sua energia, tá? Ou da energia boa de todos os outros cômodos da casa. Ele faz como se fosse mesmo um suga, né? Ele faz assim, né? O banheiro, tá? Então ele vai puxar tudo aquilo. Se você deixar a porta aberta, então, meu Deus do céu, né? Então, evita. Sempre, sempre usou, fecha a porta. Foi lá, lavou a mão, volta e fecha a porta. Sempre porta fechada, tá bom? E para quem tem lá o seu tanque, a sua área de serviço, a sua lavanderia, ou, né, seja lá o que for, cuidado com a fiação elétrica, né, com a parte elétrica mesmo que aqui tá mostrando, tá? Veja se a tomada aí tá certinho, cuidado na hora de você colocar um aparelho para você usar ali na área de serviço, pelo amor de Deus, verifica se não tem alguma coisa ali com água próximo, né? Porque você sabe que a água é condutora de energia, então de repente você vai. Aqui tá me mostrando ferro elétrico, então de repente você vai ligar o ferro elétrico e tá sem querer alguma coisa ali perto que tá com água, né? Então, outra coisa que eles acabei de ouvir aqui, evitar de usar o ferro elétrico ou qualquer outro aparelho ali na área de serviço quando estiver chovendo, tá? Tem isso aqui, tem essa informação aqui que eles me deram, tá bom? Tem alguma coisa aqui na parte elétrica lá, ou um fio descascado, dê uma olhadinha aqui que tem alguma coisa na rede elétrica lá na sua área de serviço ou na sua, né, aquilo que você compreende ali como um espaço que você utiliza para passar sua roupa. Ah, Liz, eu utilizo isso na minha... Não, mas eu não tenho área de serviço, eu passo no meu quarto. Mesma coisa, tá? Lembra que eu falei no início do vídeo? Você vai adaptar o cômodo de acordo com a sua casa, aonde você mora aí, tá? Tem gente que mora hoje em dia, como é que chama? Estúdio, né? Antigamente se falava flat, né?
Depois falava kitnet. Não, acho que kitnet era primeiro. Primeiro se falava kitnet. Depois se falava flat. Agora fala estúdio. Tudo certo, tá? Eu acho chique, porque é como se a pessoa estivesse dormindo no hotel, né? Então, não importa. Vamos supor que isso aqui tudo é um cômodo só e lá o banheiro. Não tem beleza, tá tudo certo. Aquele cantinho ali que você coloca a tábua de passar roupa para você, é ali que a informação está. Tá bom? Aí eu entro e já vou ali para é lá que tá a informação, tá? Não necessariamente da forma como tá distribuída aqui. De repente você passa a roupa aqui ou passa a roupa no seu quarto, a informação é a mesma. Beleza? Deu para entender? Esse cristal não me trouxe nada, bem como esses outros dois também, é o que cai aqui dentro que traz as informações para mim. Tá certo? Bom, como é que faz aqui de novo? Volta o vídeo, assiste outra vez e eu espero de verdade que eu possa ter auxiliado, ter ajudado, ter trago alguma informação. E se, como eu disse, né, se você desejar fazer uma leitura, isso aqui também é excelente para o comércio, viu? É babadeiro isso aqui, minha gente. Já descobri umas coisas assim bem pesadinhas aí de até gente ter feito magia mesmo, sabe? Para o comércio, ó, afundar. Então, assim, abertura, eu tô pensando em abrir um negócio na minha casa para vender alguma coisa. Entre em contato comigo, a Cristalmancia pode ajudar muito nesse sentido, tá? A gente faz cálculo, não só, né, avaliação energética, mas principalmente para quem vai abrir um negócio. Eu quero vender no iFood. Até para você escolher o nome, a gente verifica se ele vai estar um nome apropriado, a cor, o logotipo. Me procura que você vai gostar pra caramba de fazer essa leitura aqui, ou principalmente as orientações a nível particular. Tá bom, querida alma? E no mais é isso, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Beijos de luz. Tchau, tchau.